Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o nefrologista Dr. João Paulo Lopes. Muito obrigado, doutor, por ter Muito obrigado aceitado pelo convite. o nosso convite, que agora a gente pode falar sobre uma série de questões que o nosso público precisa conhecer. Por exemplo, o rim, hoje os rins, ele é uma preocupação no sentido de saúde pública? Temos um grande índice de pessoas com doenças renais? Sim, o rim hoje é um problema de saúde pública. Nós temos aproximadamente 120 mil pessoas fazendo hemodiálise. Nós temos uma população obesa, hipertensa, que tem diabetes e que são doenças que predispõem à lesão renal, à doença renal crônica. E é um problema de saúde pública porque é uma doença silenciosa, acomete todas as idades, principalmente com a melhora da expectativa de vida. Os idosos são bastante afetados e a falta de informação leva pessoas a terem a doença renal crônica, e quando nós a pegamos num ambiente hospitalar, ambulatorial, elas já estão pré-dialíticas, elas estão na situação de realizar hemodiálise. Isso é uma situação grave. É difícil convencer a população a tomar água? É difícil porque a correria contemporânea faz isso. Você tem pouco tempo para realizar várias atividades e tomar água para algumas pessoas não é um hábito. Isso faz com que pessoas passem um dia praticamente, turnos de 6, 8 horas sem se hidratar. Isso causa uma agressão renal, uma agressão ao rim bastante grave que silenciosamente ao longo dos anos essa pessoa vai ter com certeza algum grau de lesão renal. O quanto para uma pessoa a hereditariedade é importante na questão renal? Exato. Existem doenças que têm caráter hereditário, tá? Os cálculos renais, né? As famosas pedras nos rins, ela pode ter entre suas vertentes, suas causas, o caráter hereditário. Meu pai teve, a minha mãe teve e eu vou ter cálculo renal. Eu tenho doenças que têm etiologia primária, que a gente chama, tem causas primárias, ou seja, glomerulopatias que são transmitidas dos pais ou dos avós para os netos ou filhos. Tem doenças que são síndromes, por exemplo, algumas pessoas perdem a audição e tem uma piora da função renal. Quando ela é investigada, ela descobre-se que ela tem uma síndrome, que é a síndrome de Alport, que é uma doença bem peculiar, mas que acomete algumas pessoas e ela fica bem escondida, às vezes mal diagnosticada. Mas o mais comum do que se chega no seu consultório, do que se chega nos hospitais, é de pessoas com doenças hereditárias ou de pessoas que não se cuidaram? São pessoas que não se cuidaram, são pessoas que faltam informação. É brilhante essa atitude da TV Assembleia em colocar um programa falando sobre doença renal. Pessoas que fazem a automedicação, usam suplementação nutricional sem prescrição médica, não se hidratam, praticam atividade física e têm uma hidratação muito pequena em relação àquele trabalho físico realizado, uso de medicamentos, como eu já falei. Então, pacientes hipertensos e diabéticos que nós descobrimos essas doenças no ambulatório, ele não sabia que tinha pressão alta, não sabia que tinha diabetes, é uma população obesa. Nós temos em torno de 30 milhões de brasileiros com sobrepeso, isso é uma situação bastante grave. Um trabalho que saiu em 2015 sobre obesidade coloca o Brasil num cenário não muito adequado para as doenças renais com a obesidade. Quando se pensa na questão renal, você tem uma questão, geralmente se fala muito disso, olha, quer ter um rim saudável, tome 2 litros de água por dia. Perfeito. Isso daí é uma meta, isso daí é uma média, como é que isso funciona? O cálculo da hidratação é feito baseado no peso do paciente. 2 litros é uma média, se você colocar uma amostragem de uma quantidade de pessoas, um adulto de 70 quilos, por exemplo, fizemos alguns cálculos, são feitos alguns cálculos, e a média de 2 litros distribuídos ao longo do dia. Mas, exemplo, uma pessoa com 100 quilos, uma vez que a sociedade tem crescido de tamanho nesse sentido, Exato. Ela tem que tomar mais do que isso. Perfeito. O indivíduo ou o paciente que tem sobrepeso, 100 quilos, 110 quilos, num ambiente como o nosso, um estado
de trópicos, de muito calor, com certeza ele vai ter um grau de desidratação maior, ele vai suar mais, e aí a necessidade de água para aquela massa corpórea é com certeza maior, em torno de 2,5 litros, 3 litros, né? A gente inclui água porque existem outros líquidos durante o dia, né? É aquela fruta, aquela... Mas entra nessa contabilidade? Não entra, não entra. Exemplo, não é raro você encontrar uma pessoa que diz, eu tomei 3 litros de suco por dia. O problema é que a água, ela tem uma composição diferenciada do suco. Nós orientamos que se tome a água. Como eu te falei, é uma substância elementar. Não substitui, né? Não substitui. A gente encontra pessoas que fazem um comentário de tomar, eu tomo muito suco, eu tomo muito refrigerante, eu tomo outras substâncias. Uma pessoa que vai para uma academia e passe, hoje uma média de uma academia, 1 hora. Exatamente. É isso? Uma pessoa que passa 1 hora de exercícios físicos, às vezes até na esteira, e diz, eu repuxo tudo isso com isotônico, está certa? Tá. O uso de isotônicos, ele tem uma situação muito peculiar. O isotônico não é ele contém sais, tá? Entre eles o sódio. Tá? E assim, o isotônico ele deve ser utilizado com orientação nutricional ou médica, calculado em cima do gasto calórico desse indivíduo e da quantidade de atividade física que ele faz. Mas hoje em dia é comum você tomar até sem ter feito exercício físico. Exatamente, é um uso inadequado, é um uso incorreto. Você tem uma pessoa que faz uma corrida de 30 minutos com gasto calórico aproximadamente 800 calorias, ele sua muito na academia, naquela esteira, fazendo um trabalho aeróbico, com certeza ele necessita de um grau de hidratação maior que um indivíduo que faz 10 minutos de caminhada leve. Entendeu? Assim, tudo é muito adequado. Eu oriento sempre que usar isotônico, evite. Por que não tomar água? Tá? Nós não temos atletas de alta performance numa quantidade tão grande. Nós não temos atletas olímpicos realizando queimas calóricas absurdas com gasto energético absurdo dentro das academias, pelo menos aqui em Maceió. Então, o uso de isotônico ou qualquer suplementação, ele tem que ter uma indicação, uma orientação médica nutricional e nem todas as pessoas necessitam tomar isotônico. A gente está explicando a questão das doenças renais, dos rins, tudo, mas quem é o rim no nosso corpo? O rim é um órgão, naturalmente passam 2 estruturas localizadas na região dorsal, na região das costas, e faz toda a filtração do sangue através de inúmeros vasos sobre um nível pressórico, sob uma quantidade de pressão adequada, e elimina do organismo toxinas e substâncias que não são adequadas, que não têm necessidade de estar no nosso corpo. Um órgão extremamente inteligente, mas em contrapartida extremamente sensível às substâncias. Por exemplo, você falou do isotônico. Quando você coloca isotônico, você coloca uma substância que contém sal. Isso altera a função do rim a longo prazo. O rim filtra o sal? O rim filtra o sal. O sódio, ele é filtrado através da urina, inclusive a urina, ela tem uma quantidade de sódio por dia eliminada e reabsorve também o sódio, porque é um elemento fundamental para a manutenção do nosso corpo. Mas ele filtra o sal. O que acontece é a sobrecarga de sal que é ingerida ao longo do dia. Você que costuma comer muito sal, comidas salgadas, você que usa isotônicos sem uma indicação, a prescrição médica, você que faz uma série de situações em que coloca muito sal no seu corpo, o rim vai trabalhar numa situação forçada. E essa situação forçada vai causar a falência dessa função. E aí vai começar a ter uma retenção salina que vai modificar todo o equilíbrio do corpo. Você falou que o rim ele faz ele é um filtro diante de uma pressão. Ter hipertensão, acredito que prejudica, então. Perfeitamente seu raciocínio. Os pacientes que são hipertensos, eles têm um nível pressórico a nível do parênquima, do tecido renal muito maior. Isso causa uma lesão nos vasos e ao longo do tempo, se não tratado, esse paciente vai perder a função renal. É o que a gente encontra muito no consultório. O paciente diabético e o paciente ou hipertenso que chega ao nosso consultório com uma queixa sobre o aparelho urinário, nós vamos investigar e nós chegamos à conclusão, diagnóstico de um paciente que está doente renal crônico. Então, assim, são inúmeros casos e é uma situação muito complicada. Explica para o nosso telespectador o que significa ser um doente renal crônico. Existe o doente renal que não é crônico?
Exatamente. A doença renal, ela se divide em doença renal crônica, ela é dividida em 5 estágios, os 4 primeiros não dialíticos, o 5º estágio, quando a função renal já não existe, é necessário realizar uma terapia renal substitutiva, substituir a função do rim. É aquele paciente que vai entrar num procedimento de hemodiálise ou diálise peritoneal, de acordo com a modalidade e as condições desse paciente. Essa é a doença renal crônica, silenciosa, grave e um problema de saúde pública. Nós temos também uma doença renal, que a gente melhor caracterizando, uma lesão renal aguda, que antigamente se chamava insuficiência renal aguda. É a situação que a gente pega muito também no consultório, no hospital, é aquele paciente que teve, por exemplo, chikungunya, zika, dengue, que é internado no hospital, e o quadro se agrava, ele tem uma piora dos níveis de pressão arterial, esse paciente vai à UTI e a sua função renal é prejudicada. Então nós introduzimos o procedimento hemodialítico para substituir aquela função renal temporariamente, até a recuperação renal, até a recuperação do paciente e consequente recuperação renal. E aí esse paciente volta a melhorar a função renal com tratamento intensivo e aí nós retiramos o processo de hemodiálise. Então é lesão renal aguda e doença renal crônica. Quando você fala desse filtro, dessa pressão, e ao mesmo tempo nós temos, vamos dizer, quase um corpo estranho, né, no sentido da doença, que é o cálculo, né, que são as pedras. Como é que se cria esse cálculo e por que ele causa tanta dor? O exemplo do cálculo renal é importante a gente exemplificar para a população o copo de água com açúcar. Quanto menos água esse copo, mais açúcar vai se concentrar embaixo desse copo. Então, pacientes que não se hidratam adequadamente, nossa urina é uma composição de sais que estão em equilíbrio. Algum desequilíbrio nesses sais vai favorecer o cálculo renal, como uma das causas. A outra causa, eu não tomo muita água, eu vou favorecer a formação de cálculos. Mas esses cálculos são formados pelo quê? Por cálcio? Exatamente, uma substância chamada oxalato de cálcio, popularmente conhecida pela população, né, que é, no caso, o cálcio em si. Então, ele tem várias composições. A composição do cálcio é uma delas, também pode ser formado por colesterol e também naqueles pacientes que têm uma doença chamada gota, que é o aumento do ácido úrico no sangue. E aí vai favorecer a formação desses cálculos, sim. E por que causa tanta dor? Causa dor porque o cálculo renal é uma estrutura irregular, dura, de consistência dura. É um cálcio, né? É o cálcio, osso, né? uma pedra, exatamente. E de forma irregular e algumas formas espiculares, formando espículas. Na passagem pelo ureter, que é um ducto que liga o rim à nossa bexiga, ele vai causando um processo inflamatório. É só você imaginar uma pedra numa tubulação pequena para aquela pedra. Aquilo causa uma dor absurda, aquilo é causa de entrada em emergências, o paciente fica com uma dor extremamente forte, uma situação extremamente desagradável, que se não controlada, o paciente pode piorar, inclusive com doença renal também. Essa dor, ela começa no rim ou só quando entra no duto? Essa dor, ela pode começar no rim, porque, como você mesmo falou, é um corpo estranho, mas quando ela evolui para o que a gente chama de ureter, que é aquela tubulação que liga o rim à bexiga, que é muito fina, né? Que é muito fina, 0,2 milímetros, 0,3 milímetros, causa uma dor bastante forte. E tem pacientes que têm dores lombares que, na verdade, são cálculos que estão no rim alojado e que foram mal investigados ou que não foram nem procurar um médico, acham que é uma dor lombar de origem da coluna. E quando você vai fazer um exame de imagem, você detecta que ele tem cálculos renais. Um caso de um cálculo renal como esse, o que é que se faz? Cálculos renais, a gente primeiro avalia a altura desse cálculo. Ele está onde? Ele está no rim, no ureter ou na bexiga. Isso é uma definição de localização topográfica. Onde é que está esse cálculo? Segundo ponto, que tamanho é o cálculo? Tem a terapia medicamentosa expulsiva, na qual eu posso usar medicamentos que vão dilatar o ureter, aquela tubulação, e a pedra vai sair. A gente tem resultados até em 60%, 70% dos pacientes, quando o cálculo é pequeno. Mas quando o cálculo ele é maior que 1 centímetro, aproximadamente 10, 12 milímetros, aí nós temos que adotar algumas condutas cirúrgicas, que aí esse paciente é encaminhado para o especialista, o colega urologista, que é um especialista, é o cirurgião especializado nessa área, que vai fazer o processo extrativo cirúrgico. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. João Paulo Lopes, ele é nefrologista. O Ponto de Vista volta já.